A antiga cultura egípcia é cercada por vários mistérios, desde lendas até mitos que atraem a curiosidade de muitas pessoas comuns e estudiosos do assunto. E esse não é um interesse recente, afinal, ele começou a ser instigado lá pela década de 1920, quando houve um boom de escavações e expedições arqueológicas pelo mundo. A tumba de mais de 3.000 anos. Dentre essas escavações, em 1923, foi descoberta uma tumba, onde descansava a múmia de um faraó com mais de 3.000 anos de existência. Essa múmia é do lendário Tutancâmon. Que foi encontrado rodeado de artefatos preciosos e avisos ameaçadores de morte daqueles que tivessem a coragem de tocar em sua tumba. Com acontecimentos sinistros e o sussurro de uma possível maldição, a descoberta da tumba de Tutancâmon criou uma atmosfera misteriosa, gerando muitas dúvidas e estudos sobre o assunto. E é justamente sobre isso que vamos falar hoje. Quem veio antes de Tutancâmon? Por volta de 1390 a.C., subia ao trono egípcio o grande faraó Amenhotep III, avô de Tutancâmon, de onde controlava o império que se estendia por 1.900 quilômetros, desde o rio Eufrates ao norte até a quarta catarata do Nilo ao sul. Ao lado de sua poderosa rainha Tié, Amenhotep III reinou durante 37 anos, prestando culto aos deuses dos seus antepassados, sobretudo a Amon. E seu povo prosperava, fazendo fluir riquezas para os cofres reais. Depois da morte de Amenhotep III, o seu segundo filho, Amenhotep IV, assumiu o trono. Neste momento, começa a chegada forçada do monoteísmo com o deus Atom e a troca de nome do faraó para Akhenaton, que significava aquele que é benéfico para Atom. Akhenaton, pai de Tutancâmon, abandonou a tradicional capital religiosa de Tebas e construiu uma grande cidade cerimonial, onde viveu com a sua esposa, a bela Nefertiti. O casal exercia funções como sumos sacerdotes do deus Atom. Esse faraó não possuía o rosto jovem e um corpo musculosamente saudável, como os seus antecessores, mas era estranhamente afeminado. Tinha uma barriga grande e um rosto alongado com lábios grossos. O final do reinado de Akhenaton envolveu uma série de confusões, e depois de sua morte o trono passou para o seu filho Tutancâmon. Quem foi Tutancâmon? Ele nasceu em 1341 AC. Foi um faraó da 18ª dinastia, governando o Egito, que na época era chamado de Império Novo. No começo, o faraó era chamado de Tutankhaton, que significa algo parecido com a imagem viva de Atom, já que na época do seu nascimento, o deus Atom era o mais importante e adorado pelo povo egípcio. Mais tarde, quando o sacerdócio passou a adorar o deus Amon, o faraó mudou seu nome para Tutancâmon. Ele não era filho da rainha Nefertiti, mas sim de Akhenaton, com uma de suas concubinas, que possivelmente era uma das irmãs de seu pai. Tutancâmon assumiu o império de 1332 a.C. com apenas 8 anos de idade, e por isso ficou conhecido como a criança faraó. Ele era um menino magro, com apenas 1,67 de altura. Tinha dentes incisivos muito grandes
e sua arcada dentária era projetada para frente. Ao que parece, ele também tinha um pouco de fissura palatina, sofria de escoliose, tinha deformações no pé esquerdo, causadas por necrose do tecido ósseo, e para andar precisava usar bengalas. Enquanto o rei, Tutancâmon, se casou com uma meia-irmã chamada Ankhesenamun e teve 2 filhas, que foram mortas ainda na infância. Uma delas nasceu prematura com apenas 5 ou 6 meses de gestação e a outra aos 9 meses. Esta última tinha espinha bífida, escoliose e deformidade de Sprengel, que afeta a escápula. Isso tudo oriundo da mistura consanguínea entre parentes, já que naquele tempo era de costume praticar o incesto. Como era um rei muito novo, Tutancâmon tinha seus poderosos conselheiros, que o ajudavam nas decisões e que eram capazes de acalmar o jovem quando seu temperamento ficava agitado. Uma dessas decisões foi a de acabar com o culto ao deus Atum e restaurar a supremacia do deus Amon. Mas não existem dúvidas de que seu reinado foi marcado pela reconciliação com vizinhos aliados e seu povo, cujos laços tinham enfraquecido no reinado de seu pai. A capital volta a Tebas. Um dos seus maiores feitos foi transferir a capital do império de volta para Tebas e começou projetos de construção, onde muitos monumentos foram erguidos, assim como templos. Também houve a volta dos festejos tradicionais, que tinham sido abandonados por seu pai. Há indícios de que, apesar de evidente sucesso, sugerido pelos inúmeros presentes recebidos de vários países e que foram preservados em sua tumba, também houve batalhas contra os núbios e os asiáticos nessa época. Os arqueólogos descobriram, por meio de peças e pinturas encontradas, que Tutancâmon costumava participar de festas religiosas em Tebas, que celebravam o deus Amon e o deus falcão Horus, de quem ele era representante na terra. O faraó também era um caçador, visto os inúmeros arcos encontrados em sua tumba, que podiam lançar flechas a até 200 metros de distância. Todas as pinturas que retratam cenas do faraó e sua esposa demonstram que eles eram próximos, sempre trocando gestos de carinho, adorando seus deuses, tendo uma relação amorosa formidável, apesar das perdas de suas filhas, ainda na infância. A morte prematura. Apenas 10 anos depois de subir ao trono, em 1323 a.C., com 18 ou 19 anos de idade, Tutancâmon morreu, não deixando ninguém para assumir o seu lugar. Ele foi sepultado com pressa em um pequeno túmulo originalmente criado para uma pessoa rica qualquer e não para o faraó. Numa reviravolta contra a heresia de Akhenaton, os faraós que vieram depois conseguiram apagar da história quase todos os vestígios dos faraós de Amarna, incluindo o de Tutancâmon. A causa da morte de Tutancâmon foi debatida de várias formas, mas os exames nos restos arqueológicos indicam que ele provavelmente morreu por causa de uma infecção de um ferimento na perna, agravada por um organismo enfraquecido por inúmeras ocorrências de malária. A vida e o reinado breves do faraó não foram tão expressivos para a história do Egito, já que a maioria das informações sobre o rei Tut foi fornecida pelas pinturas e pelos objetos encontrados em sua tumba. No túmulo do Vale dos Reis, as descobertas arqueológicas permitiram traçar uma genealogia de Tutancâmon. O corpo de Amenhotep III foi descoberto em 1898, escondido com mais de uma dezena de membros da realeza no chamado KV-35, o túmulo do seu próprio avô.
Amenhotep II. Lá também foi achada outra múmia que, graças ao avanço da tecnologia, foi identificada como Tié, a mulher de Amenhotep III. Tié, a avó de Tutancâmon, foi embalsamada com o braço esquerdo dobrado sobre o peito, pose tradicional das rainhas. Ela parecia ser importante para Tutancâmon, já que o seu túmulo havia um sarcófago em miniatura com uma inscrição que dizia Tié e com uma mecha de cabelo dela. A múmia de Akhenaton foi achada em 1907 no KV-55, bastante maltratada e sem o glamour digno dos túmulos de faraós. Logo depois, também no KV-55, foi achada uma múmia que ficou durante um bom tempo conhecida apenas como Senhora Mais Jovem. O DNA da chamada Senhora Mais Jovem era compatível com o do jovem faraó, o que quer dizer que essa múmia era da filha de Amenhotep III com Tié. Essa descoberta mostrou ser improvável que alguma das mulheres conhecidas de Akhenaton, como Nefertiti e uma segunda esposa denominada Kia, fossem a mãe de Tutancâmon, já que não existem provas suficientes baseadas em dados históricos de que qualquer uma delas fosse 100% sua irmã. A verdade por trás da morte de Tutancâmon. Na sequência dos exames realizados na múmia de Tutancâmon, já em 2005, os cientistas descobriram que ele não morreu por causa de um golpe na cabeça, como se acreditava. O exame revelou que o orifício na parte posterior do seu crânio ocorreu no processo de mumificação. Tutancâmon sofria de uma doença óssea que era incapacitante, mas por si só não teria sido mortal. Aprofundando a busca dos possíveis ou das possíveis causas de sua morte, foi notada a presença do DNA de várias estirpes de um parasita denominado Plasmodium falciparum, mostrando que o faraó estava infectado com malária e que ele já tinha contraído a doença diversas vezes e de forma extremamente grave. Também não podemos esquecer que a malária era uma doença comum na região naquela época, e Tutancâmon pode ter adquirido imunidade parcial à doença. Até hoje, o que se tem certeza sobre a morte dele é de que faleceu com apenas 18 ou 19 anos, talvez um pouco depois de ter fraturado a perna esquerda. Também se acredita que uma crise grave de malária ou a fratura de uma perna acrescentaram uma pressão intensa ao seu organismo, que já era incapaz de suportar uma carga tão grande de anomalias da consanguinidade. Descoberta e escavação da tumba. A tumba do faraó Tutancâmon foi encontrada no Vale dos Reis pelo arqueólogo inglês Howard Carter, que, dependendo do dinheiro e da paciência do Lord inglês Carnarvon, estava com seu tempo contado, em seu último ano financiado de busca. Carter entrou na região do Vale dos Reis à procura dos artefatos pertencentes a algum faraó egípcio por volta de 1916, e já haviam se passado 6 anos sem que encontrasse qualquer pista de um desconhecido rei egípcio que havia sido enterrado naquela região. Mas ele estava obcecado por suas hipóteses e deu sua cartada final em uma região ocupada por algumas cabanas. Depois de remover as construções do local, as primeiras escavações foram presenteadas com o encontro de uma escadaria. A tumba de Tutancâmon. Voltando à escadaria, alguns dias depois da descoberta, a equipe de Carter percebeu que se tratava de um acesso a uma passagem obstruída e, trabalhando duro, logo desbloquearam um corredor que dava acesso a uma outra porta.
Apesar da porta possuir um lacre visivelmente quebrado e que foi reconstruído depois, a equipe arqueológica encontrou uma sala abarrotada de artefatos de grande detalhe e um trono revestido em ouro. Nessa sala, também perceberam a existência de uma outra porta, onde, por uma fresta, se identificou um novo cômodo. Isso aconteceu em 26 de novembro de 1922. Levantando recursos especialistas, Carter retirou e catalogou os objetos da primeira sala. E, ao abrir o segundo cômodo, deu de cara com uma enorme urna funerária que ocupava quase todo o espaço do lugar. Foram quase 3 meses de trabalho para remover outras 3 urnas menores que estavam dentro da urna maior. No interior da última urna foi descoberto um pesado sarcófago feito em pedra. O corpo do faraó Tutancâmon foi encontrado queimado e enrijecido pelas resinas utilizadas em seu processo de mumificação no dia 16 de fevereiro de 1923, quando a câmara funerária foi aberta oficialmente. Tinha tantos achados dentro da tumba de Tutancâmon que os arqueólogos demoraram quase 1 década para catalogar todos os itens. A verdade é que foram achadas mais de 5.000 relíquias preservadas. Os tesouros achados na tumba de Tutancâmon possuem valor inestimável. O principal deles é a máscara mortuária, feita de ouro e pedras semi-preciosas, como obsidiana e quartzo, encontradas sobre o rosto da múmia do faraó. Ela tem 53 centímetros de comprimento e pesa 10 quilos. A máscara retrata o jovem rei com uma longa barba e um cocar enfeitado com uma cobra e um abutre. Sobre a múmia de Tutancâmon foram encontradas uma adaga com detalhes em ouro incrustados em uma lâmina de ferro comum e outra com uma lâmina de ferro extraída de um meteorito. Mas calma que não foi só isso. Os pesquisadores também encontraram pelo menos 4 jogos de tabuleiro com peças feitas de marfim. A múmia de Tutancâmon permanece até hoje em sua tumba, no Vale dos Reis. Mas a maioria dos tesouros e objetos encontrados no túmulo foram levados para museus em todo o mundo. Apesar da conservação invejável, alguns mistérios permeiam a tumba. Existem manchas marrons espalhadas em todas as pinturas de parede, que já estavam lá quando Carter abriu a câmara funerária. Um estudo das manchas revelou altas concentrações de ácido málico, um subproduto metabólico de alguns fungos e bactérias, o que confirma que as manchas são de origem microbiana. Os conservadores presumem que, como Tutancâmon morreu inesperadamente, a preparação de sua tumba provavelmente foi feita às pressas e as paredes recém-rebocadas e pintadas teriam mantido umidade suficiente para que micróbios se desenvolvessem no ambiente escuro e quente da tumba depois de ter sido lacrada. Seja como for, elas não estão se espalhando e continuarão por lá. A maldição de Tutancâmon. Mesmo encantados com a mais valiosa descoberta arqueológica, não se podia negar que essa riqueza reavivou os rumores da famosa maldição de Tutancâmon. Quando foi encontrada a escada de pedra que levava para a entrada escondida carimbada com um selo antigo da realeza egípcia, coisas inexplicáveis começaram a acontecer. O primeiro acontecimento foi ligado ao próprio Carter, que vivia sozinho e, para fazer companhia, ele tinha comprado um canário. Logo depois de ter encontrado a tumba, o explorador foi à sua casa e se encontrou com um dos seus empregados,
que vinha correndo em sua direção com um punhado de pena amarela em suas mãos, dizendo que o pequeno animal havia sido comido por uma cobra naja. O funcionário ainda o alertou que isso era um mau presságio, mas Carter não deu a menor atenção. Pouco tempo depois, na primavera de 1923, Lord Carnarvon, empresário e financiador de Carter, se cortou acidentalmente com uma navalha. O corte foi acima de uma picada de mosquito que já tinha alguns dias antes, quando ainda estava na expedição no sarcófago de Tutancâmon. O ferimento não sarava e, dias depois, em uma viagem para o Cairo, Carnarvon foi acometido pela febre. A infecção foi tão séria que o levou à morte em poucos dias. No momento em que ele morreu, toda a luz do Cairo se apagou. E naquela época, todos os serviços públicos do Cairo eram administrados pelo exército britânico e não havia meios de eles religarem a energia. Ninguém conseguiu encontrar um motivo para a energia ter acabado. Apenas 20 minutos depois, a energia foi restaurada. Em seguida, foi a vez de Joel Wolfe, dono das primeiras fotos de Tutancâmon, e Richard Battle, secretário de Carter, que também faleceram em condições inexplicáveis. Nessa mesma coincidência, morreram a irmã e a mulher de Carnarvon. Mas não parou por aí. Ao longo de 6 anos, depois da abertura da tumba, 35 pessoas ligadas à descoberta da múmia de Tutancâmon morreram em condições misteriosas. Por exemplo, Archibald Douglas Wright, encarregado de realizar radiografias na múmia, faleceu poucos meses depois de concluir seu trabalho. Como se já não fosse suficiente, Arthur Mace, um dos responsáveis por abrir de fato a tumba, faleceu por causas que permanecem misteriosas até hoje. Um dos diretores do Museu Metropolitano de Nova York, Albee Lightgo, teve um ataque cardíaco e o egiptólogo George Benedict morreu ao cair no Vale dos Reis. De qualquer forma, é importante ressaltar que algumas figuras relevantes da expedição não morreram tão rápido como o próprio Carter, que só morreu em 1939, quando teve um linfoma aos 64 anos. Ela se referia à crença de que qualquer pessoa que violasse a múmia de um faraó do Antigo Egito cairia em uma maldição que traria a morte para ela e provavelmente as pessoas mais próximas. Antes, já havia uma crença de que as tumbas dos faraós tinham maldições escritas sobre elas, ou nos seus arredores, como forma de advertência para aqueles que conseguissem decifrar, para que não se aventurassem ali. Mas foi com a descoberta da tumba do faraó Tutancâmon que a história da maldição propagou e mitos foram criados. Inclusive, o de que Howard Carter havia encontrado na antecâmara um óstraco de argila com uma inscrição que dizia que a morte atacaria com seu tridente aqueles que perturbassem o repouso do faraó. Ninguém sabe ao certo quem é o responsável pela elaboração e propagação da maldição do faraó, mas a mídia, ao mesmo tempo, tornou a lenda de renome internacional. Embora a lenda da maldição do faraó tenha persistido por décadas, a maioria dos egiptólogos e cientistas concordam que ela é infundada. As mortes prematuras das pessoas ligadas à expedição podem ser explicadas por causas naturais. A teoria mais aceita para explicar a maioria das mortes tem a ver com uma infecção fúngica causada pelo patógeno
conhecido como Aspergillus, que pode ter ficado trancado por milênios dentro da tumba do faraó. A história de Shariel e Gary Manson ajudou a comprovar essa teoria. Eles foram a uma excursão ao Egito e Shariel tocou na tinta das paredes da tumba de Tut. 3 semanas depois, já de volta aos Estados Unidos, Shariel se sentiu mal e teve que se hospitalizar. O diagnóstico mostrou comprometimento dos pulmões e os médicos desconfiaram que os sintomas eram da doença de Hodgkin, que ela já havia tido no passado. Os médicos não conseguiram descobrir porque o quadro de Shariel piorava muito rápido, então decidiram fazer uma biópsia dos pulmões. A partir da secreção dos pulmões da paciente, foi detectado o fungo causador de sua morte, o Aspergillus niger. Esporos microscópicos do fungo são como poeira, facilmente inaláveis. Corpos saudáveis resistem a eles, mas o sistema imunológico de Shariel já estava debilitado por causa de sua luta contra a doença de Hodgkin. 10 dias depois de Shariel ter dado entrada no hospital, seus pulmões falharam e ela faleceu aos 38 anos de idade. Como os médicos sabiam da viagem do casal ao Egito, foi solicitado a pesquisadores que verificassem a existência deste mesmo fungo nas tumbas. Afinal, já havia especulações sobre a maldição de Tutancâmon será responsável pela morte da moça. Para surpresa, já haviam acontecido fatos muito parecidos com os de Shariel no Egito. O verdadeiro assassino estava escondido nas próprias paredes da tumba, mas que para muitos parecia apenas uma parede descascada com tintas azuis e vermelhas. A verdade é que as paredes estavam cobertas por um afloramento de fungos marrons que foram introduzidos pela tinta ou pelo gesso. Os fungos se alimentam da umidade da tinta e do gesso logo após a câmara ter sido lacrada pelos antigos egípcios. O fungo era o Aspergillus niger, que na tumba quente e úmida prosperou e viveu durante 3.000 anos na tumba em companhia de Tut. Essa teoria foi ainda mais impulsionada alguns anos depois, quando múmias encontradas no Chile e na Croácia apresentaram grandes quantidades do mesmo fungo. Hoje, cientistas já sabem que esses patógenos se propagam em grandes quantidades quando se encontram em ambientes fechados, escuros e com temperatura amena, algo fácil de se atingir dentro de um túmulo, por exemplo. Além disso, alguns acreditam que a maldição foi uma criação da mídia sensacionalista na década de 1920, que procurou capitalizar a tragédia e o mistério em torno da tumba de Tutancâmon. A própria ideia de uma maldição vingativa não encontra apoio nas crenças religiosas e culturais do Antigo Egito, onde os faraós eram considerados deuses e a tumba era um local sagrado de descanso eterno. A maldição do faraó, apesar do descrédito de estudiosos, teve um grande impacto na cultura popular e na percepção do Antigo Egito. Primeiro, ela demonstrou a tendência humana de atribuir significado sobrenatural a eventos inexplicáveis. E mais, mostrou como as pessoas se interessam pelo mistério, já que reacendeu o interesse pela história e arqueologia do Egito Antigo. É claro que a descoberta da tumba de Tutancâmon desempenhou um papel fundamental na compreensão e no estudo da civilização egípcia, já que a história pode ser remontada a partir dos inúmeros artefatos encontrados na tumba. Mas a maldição por si só é apenas uma mistura fascinante de mito e realidade, que foi desmascarada como um péssimo sensacionalismo da mídia. Por outro lado, a persistência desse mito, ao longo dos anos, revela a contínua fascinação pelo mistério e pela
História. Riscos e ameaças à tumba. Hoje em dia, existem problemas palpáveis que impedem ou dificultam a manutenção e preservação da tumba de Tutancâmon, como a presença constante da poeira fina e seca, o pó do deserto, que se acumula quando os cerca de 500 a 1.000 visitantes diários tocam em todas as superfícies da tumba, e a sujeira fica ainda mais resistente a absorver a umidade da respiração humana. Ainda não se sabe qual vai ser o resultado do impacto dessa poeira a longo prazo. Composta basicamente de cálcio, magnésio, alumínio e fósforo, segundo análises, não se sabe ao certo que tipos de interações químicas podem acontecer entre a poeira e os minerais naturais das tintas e dos pigmentos nas paredes da tumba ao longo de um período maior. Foi elaborado um plano para resolver o problema da poeira a longo prazo, instalando um sofisticado sistema de filtragem e ventilação do ar que não apenas filtra a poeira para fora do ambiente da tumba, como também impede a entrada de partículas em excesso. Outra preocupação são os riscos físicos resultantes do aumento das inundações em razão das mudanças climáticas, porém, que ainda não foram de fato consideradas. E apesar de a tumba de Tutancâmon estar a salvo de inundações diretas, ela é construída com a mesma rocha porosa e argilosa que todas as suas vizinhas no Vale dos Reis e não ficará intacta se as outras tumbas forem inundadas. Mas, sem dúvidas, o turismo continua sendo a maior ameaça à integridade da tumba. Depois de permanecer desconhecida e intacta por mais de 3.000 anos, o fluxo de turistas afetou visivelmente com a combinação de poeira, oscilações de umidade e visitantes na pequena câmara. Uma curiosidade sobre a múmia de Tutancâmon é que o pênis do faraó estava mumificado como se estivesse ereto a 90 graus. Como esse fato nunca havia sido visto, se tornou objeto de pesquisa de muitos especialistas no Egito Antigo. A principal conclusão foi a de que tanto a mumificação a 90 graus, quanto o fato de ele estar sem seu coração e coberto por um líquido preto, tinham como intuito compará-lo com o deus Osíris, sendo a religião o propósito dessas características tão diferentes. Como já dissemos antes, no reinado de Akenaton, houve uma gigante reforma religiosa e a estrutura de fé, que ainda não se enquadrava no monoteísmo, criava fundamentos para que isso acontecesse. Foi criada uma forte oposição contra o atonismo, o culto ao deus Aton. E essa reação pode ter tido efeitos na mumificação de Tutancâmon. O modo como o rei foi mumificado revela o objetivo de enfatizar a divindade do rei e sua identificação com Osíris. Assim, os responsáveis pelo enterro de Tut adaptaram o corpo do faraó para que as pessoas pensassem que ele era um deus, o próprio Osíris, o deus do submundo, de forma mais literal possível. A ereção vista em seu pênis representava os poderes regenerativos de Osíris. O líquido preto, espalhado em seu corpo, imitava a cor da pele do deus. E o fato de ele estar sem coração remonta à história contada sobre a divindade que teve seu órgão vital cortado em pedaços e enterrado por seu irmão Set. Não há vestígios de outras múmias que tenham sido enterradas de maneira parecida, principalmente em relação ao pênis em 90 graus. Isso coloca e colabora ainda mais para a hipótese de comparação entre o rei Tut e o deus Osíris. Não há câmara secreta na tumba do faraó Tutancâmon.
Todo mundo que gosta do Egito Antigo sabe o quanto é grande o interesse da comunidade internacional em Nefertiti. Ela foi esposa do pai de Tutancâmon e sua madrasta, e morreu no século XIV a.C. E o mais importante, qualquer confirmação sobre seus restos mortais seria a mais notável descoberta arqueológica egípcia deste século. Durante anos, pesquisadores acreditavam que existia uma câmara secreta escondida atrás da tumba de Tutancâmon, e esse seria o local de descanso final da rainha perdida, Nefertiti. Essa história foi ainda mais alimentada em 2015, quando o ministro de Antiguidades disse que havia 90% de chance de que algo estivesse por trás dos muros do túmulo de Tutancâmon. Depois, com uma leitura inicial de imagens de radar, sugeriu que a tal câmara existia. A verdade é que os estudos mostraram que não existem câmaras, nem mesmo uma indicação de soleiras ou batentes de portas nas câmaras ao lado, ou dentro da câmara do próprio faraó Tutancâmon. Apesar da grandeza da tumba de Tutancâmon, tudo indica que ela é exatamente aquilo que foi descoberto e qualquer outra busca deve ser começada do zero.